plantas podem nos ajudar no processo de luto. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E eu sou Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila, a guria da Flor de Camomila. Hoje, nesse vídeo, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse processo que eu estou passando, né? Esses dias acabei fazendo um post aqui no YouTube, falando para vocês que no dia 19 de junho, né, a minha mãe, ela acabou falecendo. E foi um choque muito grande, ainda às vezes parece que não é verdade, né? E estou nessa fase ainda que muitas vezes a gente chama às vezes de negação, onde parece que não é verdade que isso aconteceu, né? Gente, eu não sei se vocês perderam alguém, né? Mas assim, perder a minha mãe e ela ir para um outro plano, né? Eu creio que perder alguém, né? A gente nunca vai estar preparado para isso, né? A gente nunca vai estar pronto para algo assim, porque parece que é algo surreal, mas é a coisa mais certa, né? Que a gente vai viver nessa vida, que é a gente ir para um outro plano, né? Para a gente deixar a matéria e ir para um outro plano, né? Eu sempre ouvi as pessoas falar, né? Que era uma coisa muito difícil, que era muito desafiador, né? Mas eu mesma não havia passado por isso, né? Eu mesma, né? Eu perdi a minha avó, mas eu não tinha tanto contato assim com ela, né? Eu vivi com ela um tempo, mas depois eu me distanciei bastante, vim morar pra cá, né? E essas coisas assim por diante, né? Eu estava mês passado, foi na casa da minha mãe, no aniversário dela, gente. E quando eu cheguei lá, gente, a minha mãe, ela me abraçou tanto, gente. Então hoje nesse vídeo vai ser mais um vídeo assim, sobre uma conversa, sobre um desabafo, porque estou precisando falar sobre isso, né? Peço a compreensão de vocês, né? Não vai ser sobre plantas hoje, né? Mas também o quanto que as plantas, elas estão me ajudando nesse processo, sabe? Então, eu já passei por um momento muito difícil, que não foi na perda de alguém, mas foi uma depressão muito profunda na minha vida, e que eu não quero mais viver isso, né? E as plantas naquele momento também me ajudaram muito. Se não fossem as plantas e Deus, eu sempre digo, eu já disse outras vezes aqui no vídeo, que eu não estaria aqui hoje para comentar com vocês sobre isso, né? Então, a minha mãe estava de aniversário, né, no dia 30 de abril, eu disse, vamos para lá, né? Gente, quando eu cheguei lá, ela me abraçou tanto, ele me abraçou, sabe aquele abraço que cura, aquele abraço que cura as dores da alma. Você já recebeu, às vezes, um abraço quando você estava muito triste, quando você estava carente, quando você estava fragilizado? Esse abraço a minha mãe, ela queria de mim naquele momento, como se quando eu chegasse lá, gente, eu fosse a salvação para toda aquela dor que ela estava sentindo já no coração dela. E aí, a gente fez comida junto, a gente cozinhou, a gente falou sobre várias coisas, choveu bastante, a gente acordou de madrugada, gente, porque a minha mãe, ela estava com bastante medo dos temporal da chuva, né? Então a gente levantava, às vezes era meia-noite, né? Eu dizia para Amanda, vamos levantar, porque a avó tá sozinha lá fora, a avó tá sentada na beira do fogão, né? Fez fogo no fogão e ligou uma vela e tá sozinha lá. Aí a gente levantava, levava uma coberta, pedia se ela queria água, né? Ficava lá sentada, muitas vezes nós ficamos sentadas até de manhã, a gente até clarear quase o dia, né? Para que a mãe se sentisse segura e fosse deitar novamente, né? A gente fez várias comidas, jogamos carta, minha mãe gostava de jogar carta, né? Conversamos, demos risada, contamos piada, gente. Lasquei lenha para ela, sabe? Ajudei a limpar a casa. Nessa minha viagem, eu queria contar um pouco sobre isso para vocês. Eu fui daqui da minha casa,
disposta a servir. Servir a minha mãe. Eu fui com propósito, assim, olha, de não falar nada do que eu achava, não falar nada sobre picuinhas, sobre coisas, né? Porque todas as famílias elas têm, né? E eu fui com o intuito de servir a minha mãe do que tudo que ela precisasse, né? De tudo que ela ia precisar para que pudesse proporcionar para ela um momento de sossego, um momento de acolhimento, um momento de paz, né? Um momento de se sentir aconchegada, né? E aí aconteceu todos aqueles temporais, a gente veio até uma viagem, né? Depois a gente teve que voltar para cá, para de volta para minha mãe, né? Como Deus é bom o tempo todo, né? Ele permitiu que a gente não conseguisse voltar para casa, né? Eu vejo dessa forma e eu sinto dessa forma, né? E aí a gente teve que voltar para casa da minha mãe e ficar 10 dias lá, né? O que foi uma bênção, na verdade, né? Onde é que eu pude ficar mais tempo com ela, abraçar, sentir o cheiro, sabe? Essas coisinhas assim, né? Ficar pertinho dela, fazer as comidinhas, né? E ficar realmente disposta para viver esses dias lá. Então, e agora? Semana passada, liguei para ela de manhã, gente. Ela ligou para mim, né? E daí ela disse assim para mim: Nega, como que tu tá? Como que estão as meninas? Tá tudo bem? E os garnizé? Gente, contei pra vocês que ela me deu um casal de garnizé, né? Ela queria porque queria me dar aquele casal de garnizé. Eu disse, mãe, tá bom, vamos levar junto então pra casa, né? A gente foi caminhar pra lá e pra cá. Corremos, gente, quantos dias atrás dele, do garnizé e da Zezinha pra conseguir pegar eles, porque eles fugiam, gente. E no último dia acabou fugindo de novo, a gente quase não pôde trazer para casa, né? E eu queria nesse vídeo, a gente compartilhar com vocês, assim, coisas bem pessoais, né, sobre nossa vida, mas que talvez de alguma forma possa ajudar você também em algum momento da sua vida, né? Às vezes a gente passa por momentos desafiadores, passa por momentos difíceis e que a gente possa ser aquela pessoa que ajuda o próximo, né? Que está disposta a ajudar. Gente, então naquele dia a mãe ligou pra mim perguntando como é que eu tava, como é que tava as meninas, como é que tava o Joãozinho e a Maria, que eram os garnizé que ela me deu. Aí ela me contou de umas coisas dela, gente. E à tarde, a minha irmã me ligou dizendo que ela havia falecido. Eu disse, não, não pode ser, eu falei com a mãe agora, né? Então, foi tudo muito rápido. Mas eu conversei bastante com a mãe, né? E ela disse, sabia o quanto que a gente gostava dela e a gente tinha uma afinidade muito grande, porque de todas as gurias, eu sou a que mais é parecida com a minha mãe, né? Que me identifiquei muito com a mãe, né? E parecia ser algo tão surreal, gente. Eu não acreditei, né? Parecia assim que eu podia ir para um velório de uma outra pessoa, menos para o da minha mãe. Menos o da minha mãe, sabe? Quando cheguei lá, eu não queria acreditar que aquilo fosse verdade, né? Então, muitas vezes a gente passa por essas coisas, por esses momentos difíceis, onde a gente acredita que nunca mais vai superar, nunca mais vai passar nada, que a gente vai ficar sempre triste, chorando, né? E uma das coisas que a minha mãe sempre dizia para mim, né? Porque mãe, né? A gente sabe que a mãe é o pilar da casa, a mãe é o pilar da família. Se a mãe não tá bem, ninguém tá bem. Ninguém sabe onde tá uma colher, ninguém sabe onde é que tá aquela roupa, ninguém sabe onde é que tá aquele prato ou farinha, ninguém sabe nada, né? Se a mãe não está bem.
Agora, se um outro tá bem, a mãe, ela levanta, faz um chazinho, ela levanta, faz a comida para a família, levanta de madrugada. Gente, a mãe levantou de madrugada para fazer as cucas para a gente comer. Ela dizia assim, vamos fazer hoje uma coisinha, né? Vamos fazer cuca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Ela sempre estava disposta para tudo. Gente, minha mãe tinha 71 anos, ela não tinha uma vida fácil. Ela teve uma vida muito sofrida, muito dolorida. E mesmo assim, a gente não via tempo feio, como ela dizia, né? Ela dizia assim, sorria para a vida, né? Se você é uma flor, para que você vai ficar triste, né? Então ela sempre tinha algo positivo para tudo que ela vivia, gente. Por isso que talvez hoje eu seja assim, porque eu também consigo enxergar essa positividade em tudo que existe, né? E a mãe, ela levantava de manhã, fazia comida, trabalhava até meia-noite, 1 hora, né? E ela sempre sorria, gente. A gente nunca via ela reclamando de nada. Ela sempre dizia que não precisava de nada. Um dia eu levei uma flor para ela, uma orquídea, né? Aí ela disse para mim assim, Ângela, não precisa me dar nada, a mãe não tem nada para te dar, a mãe nunca teve nada para dar para vocês, para os filhos, né? Será que a mãe merece, né? Aí eu olhei para ela e disse assim, mãe, a senhora me deu a coisa mais importante, o dom da vida. A senhora permitiu que através de você eu pudesse viver. E a senhora me deu outra coisa muito, extremamente importante, que é o amor, mãe. A senhora sempre deixou tudo para nos atender. A senhora sempre fazia tudo. Quando cada filho chegava em casa, a senhora sempre fazia a comida preferida daquele filho. Aquele filho gosta de sagu com creme de leite, a senhora fazia. Ah, aquele filho gosta de uma cuca de framboesa, a senhora fazia. Aquele filho gosta de comer feijão com arroz, a senhora fazia, né? Ah, quanta gente comia, tanta coisa boa, que a senhora dizia assim, a Ângela vai vir, vamos ter que ir para a cidade e comprar umas coisas que ela gosta, né? E assim foi, né, gente? Foi até na última vez que eu fui para lá. Não tá sendo fácil falar hoje com vocês, mas a minha mãe sempre me disse assim, nada de ficar triste, o dia que a mãe vai embora, vocês precisam continuar. Vocês precisam viver a vida de vocês, né? E isso eu tenho carregado comigo. Os primeiros 2 dias foram difíceis lá sem a presença dela. Quando cheguei em casa, gente, eu dormi bastante, descansei. Porque preciso desse tempo só para mim, né? Para me entender, para mim saber como que é agora quando ela não vai mais estar aqui com a gente, né? Então é uma coisa nova que a gente vai estar aprendendo, né? Então, talvez se você passe, você já passou você perdeu a sua mãe, como que foi para vocês isso? Eu queria que vocês comentassem para me ajudar também nesse processo. Eu sei que não é uma coisa fácil. Hoje eu estou sorrindo, mas talvez daqui a pouco eu sinta tristeza, eu vou chorar, gente. Eu vou sentir saudade, eu vou chorar, vou fazer um chimarrão, vou lembrar dela, sabe? Porque ela está viva através de mim. Ela deixou o legado dela através de mim, né? Ela sempre dizia, cuida das tuas filhas. Nossa, que coisa mais linda, tuas plantas. Meu Deus do céu, ela gostava tanto de coléu, gente. Última vez eu arrumei lá uns negócios, lá uns pneus para ela plantar os coléu, né? Ela queria tanto, mas com aquela chuvarada não deu para arrumar tudo, gente. Então, ela gostava muito de coléus, né? Daqui uns dias eu vou mudar o canteiro aqui, lá atrás, onde é que estão as begônias. Vamos ver se eu mostro aqui, né? Eu vou estar plantando coléus, um canteiro cheinho de coléus, em homenagem à minha mãe. Quero que, se vocês querem ver esse vídeo, vocês comentam coléus, né? Vamos esperar a chuva passar e conforme eu vou estar melhorando, eu vou continuar postando os vídeos aqui. Gente, então, assim, ó, as plantas, elas têm me ajudado bastante. Porque quando eu cheguei em casa, né? Nossa, eu pensei pra mim assim, e agora? O que eu vou fazer? Como eu já tinha muita depressão, eu sabia quais eram os estágios que iam estar me levando, quais eram os gatilhos mentais que estavam me levando a isso. Pensamentos, né? Coisas ruminantes que a gente fica pensando e se remoendo na cabeça, né? Isso faz com que a gente tenha pensamentos repetitivos, né?
E a gente não consegue sair do lugar, a gente fica paralisado, não consegue fazer outra coisa, fica que nem uma barata tonta. E naquela semana que sucedeu a perda da minha mãe, gente, eu tava que nem uma barata tonta mesmo. Nossa, eu me deitava, eu falei para minhas filhas, eu disse, olha, hoje a mãe não tá legal, a mãe tá cansada, de um jeito diferente, eu não consigo pensar direito, eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo ir lá para dentro, trabalhar na loja, eu preciso ficar aqui fora, eu preciso me deitar na rede. Aí teve um dia, eu disse para Amanda, hoje a mãe não vai conseguir fazer nada, a mãe vai pegar o lava-jato e vai lavar as calçadas. E foi o que eu fiz, gente. Para me ocupar a mente, porque eu sabia que alguma coisa no meu interior estava me dizendo que algo não estava bem, né? E aí, gente, quando eu cheguei em casa, comecei a plantar, né? Quero replantar algumas plantas. Uma vez eu conversei com uma senhorinha, ela disse, se tu tá assim pensando com muitas coisas, teus pensamentos não tão bom, vai lá e replanta as plantas, muda de lugar, troca para cá, troca para lá, muda a frequência vibratória. Porque é onde a gente tem o pensamento da gente, a gente está. Então, eu comecei a fazer esse movimento, troquei aqui para cá as plantas, conversei com elas, né? Tive um tete a tete com elas para conversar, para elas me contar. Tirei as folhas amarelas, né, gente? Hoje eu reguei elas porque eu vi que algumas estavam com folhas amarelas. Murchas. Gente, teve uma samambaia que disse para mim assim: nossa, como eu estou com as minhas folhinhas cheias de poeira, como estou com as minhas folhinhas cheias de poeira, como que eu vou crescer? Ângela, me rega, por favor. Eu vi esse pedido de socorro das plantas. Na verdade, esse grito de socorro também latejava aqui dentro de mim, né? Então, eu comecei eu sou uma pessoa assim, gente, eu preciso mexer nas plantas, eu preciso ir replantar, cavocar na terra, eu preciso regar as plantas, eu preciso recolher as laranjas, gente, isso me faz um bem. É como se eu estivesse fazendo uma meditação enquanto eu estou cuidando das plantas, né? Então, isso é algo que, se você tem pensamentos difíceis, vai regar a planta, vai ver se tem uma folhinha amarela, vai ali, olha para ver se não precisa trocar a terra, vai ali, olha para ver se não tem uma praga, um bichinho que está comendo. Depois você vai para dentro, faz outra coisa, depois você vem para fora, olha as plantas de novo, né, gente? Isso são coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia. Assim como também brincar com o gato, né, gente? Fazer coisas que trazem alegria, bem-estar, né? Fazer um artesanato, né, gente? Tomar um chimarrão, tomar um chazinho, descansar bastante. A gente precisa, nesse momento, se cuidar dos seus pensamentos, cuidar do seu corpo, do corpo físico, para que o nosso emocional, o nosso espiritual esteja bem, né? Corpo, mente e espírito, né? Precisam estar alinhados para que a gente fique bem, né? Então, quando a gente se encontra em momentos difíceis, né? Às vezes a gente sonha, né? Sonha às vezes, né? Hoje eu li um texto que, quando me encontrei em um momento difícil, Mãe Maria vem me trazer palavras de sabedoria. Deixa isso acontecer. Aceite, não se desespere, você não está sozinho, tenha fé, Deus está com você. Então, quando vier esses pensamentos, eu vou orar, eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou honrar o nome da minha mãe com coisas que ela gostaria que a gente fizesse e não ficasse ali triste, pois a vida continua. E ela sempre me dizia: Ângela, sorria. Sorria, Ângela. Porque muitas vezes eu perguntava para ela: mãe, eu não sei, as pessoas às vezes elas não entendem o que a gente quer. Elas não entendem, mãe, às vezes que a gente sorri, elas perguntam: para que tu tá rindo? Daí ela disse para mim assim: gente, você é diferente. Você tem um entendimento diferente sobre a vida. Você consegue entender as pessoas e ver as pessoas, o que elas carregam por dentro. Não se culpe, não se machuque, não se torture. As pessoas não são iguais a você. Viva a sua vida e seja feliz. Isso é uma das coisas que ela sempre me dizia.
A alegria de viver a vida está em sentir a vida, é em estar vivo. É sentir que você está vivendo. É você fechar os olhos, sentir seu coração batendo, sentir a respiração, gente. Sentir tudo aquilo de mais extraordinário que Deus fez na nossa vida, que é o milagre da vida, né? E quando a gente tem fé, a gente pode orar. Se às vezes você está desesperado, ore. Feche seus olhos e ore. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Quando a gente tem fé, a fé é uma profunda confiança na vida de que tudo vai dar certo. Tudo mesmo vai dar certo, né? Então, quando a gente tem fé, a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, eu fiquei pensando para mim assim, para que eu vou me descabelar? Para que eu vou chorar? Eu não posso mudar essa situação, mas eu posso ajudar outras pessoas compartilhando aquilo que vai em meu coração, porque Deus, Ele me criou com um propósito de levar a alegria, de viver a vida através das plantas, né? E muitas pessoas me falaram assim, para que eu ter fé, para que eu não perca a minha fé, porque Deus é bom o tempo todo, que elas precisavam de mim, porque através de mim, gente, elas recuperaram a alegria de viver cuidando das plantas, se recuperaram da depressão, se melhoraram como pessoa, ocuparam a mente, né? Se recuperaram de uma doença, né? Elas acompanham e elas estão esperando por isso. Então, por mim, pelas minhas filhas, pela minha mãe, por cada um de vocês que me acompanha aqui no canal, eu não posso parar, porque Deus, Ele deu esse propósito para mim, né? E as plantas, elas podem me ajudar e elas com certeza vão ajudar você aí também na sua casa. Então eu vim para fora aqui, no último dia que eu conversei com minha mãe, eu disse para ela, mãe, olha só quanta fruta que tem aqui em casa, né? Olha quanta bergamota ela tem, olha quanta bergamota que tem aqui desse lado, mãe, olha só, mãe. Ela disse para mim, faz um pouco de suco para guardar para o verão. Eu disse, mãe, sim, eu vou guardar. E aí ela disse, isso que é a verdadeira riqueza. Ela disse assim, olha como você é uma pessoa rica de coração tão generoso e tanta fartura que Deus nos deu. Gente, isso foram as palavras que ela disse, né? Meu favor, nega, olha só que coisa mais linda. Quando a mãe for na tua casa, a mãe quer comer um almoço nessa mesa aqui, porque eu já falei para vocês a história dessa mesa aqui, né, gente? Que quando nós era criança, nós era pobre, gente, muito pobre. Pobre mesmo, né? E aí a mãe levava a mesa da cozinha lá para fora, embaixo de uma árvore, né? E aí nós sentava lá, e aí ela fazia uma galinhada, e daí ela dizia sempre que a gente ia almoçar fora. Esse era o nosso almoçar fora. E esse era uma das melhores memórias que a gente tem na nossa vida. Porque hoje eu trago os meus filhos para almoçar. A gente sempre almoça aqui. Inclusive, nesse final de semana a gente fez um almoço aqui em homenagem à mãe, né? Ela disse, meu Deus, Ângela, que jardim bonito que tu tem. Que coisa mais linda, né, gente? Essa foram uma das últimas conversas que eu tive com minha mãe, né, naquele dia. E ela me falou tanta coisa boa, né? E ela disse assim, não desista, nega, não se entregue, né? Mesmo diante das coisas difíceis da vida, você sempre vai achar uma solução para tudo, né, gente? Então, Deus, Ele é tão bom o tempo todo, né? Que a gente não pode se entregar aos pontos, né? Porque ela continua viva através de mim. Então, gente, a mãe, ela continua viva através de mim. O legado dela foi deixar para nós coisas boas, ensinamentos, foi deixar coisas para a vida, para a gente viver a nossa vida de forma feliz, alegre, sorrindo, né? Eu chorei já bastante, gente. Chorei muito, 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 muito. Inclusive, no domingo, quando eu estava sentada aqui fazendo meu café com Deus, quando eu estava chorando, de repente, gente, o beija-flor, ele apareceu aqui assim, como se quisesse me dizer alguma coisa aqui atrás de mim.
ficou ali por algum tempinho e foi embora, né? Isso eu vejo como um sinal grandioso de Deus que Ele envia para gente, porque Deus Ele se apresenta de várias formas para gente, através de uma pessoa, através de um livro, através de sinais, né? Então Deus Ele se apresenta e eu acredito muito nisso e isso tem me ajudado muito, gente, me ajudado muito mesmo nesses últimos dias tão desafiadores assim, que é o luto, né? Então o luto ele tem várias fases, onde a gente às vezes nega, onde a gente briga, onde a gente quer achar um culpado, onde a gente não consegue sair do lugar. A depressão, inclusive, ela é umas fases do luto. E Deus queira que eu não entre nessa fase, porque eu não quero entrar nessa fase, né? Então, que Deus me dê sabedoria e Deus me guie os meus passos para que eu não precise passar por esse momento tão difícil que é a depressão, né? Hoje tem as plantas, né, gente, para me ajudar, vocês para me ajudar, né? Então eu creio muito nisso, sabe? E acredito muito nisso. E eu quero que se você hoje está assistindo esse vídeo, né, e está passando por um momento desafiador, que perdeu alguém, né? Deus está com você. Deus, Ele não abandona a gente jamais. Deus está sempre conosco, né? Então, que a gente carregue isso dentro da gente para que a gente entenda o fluir da vida através de nós, né? Então, esse foi o tema do nosso vídeo de hoje, gente. Eu queria que vocês comentassem aqui, me mandassem uma mensagem dizendo como que foi, alguma coisa, alguma palavra amiga, sabe? Para confortar também nesse momento tão difícil que está sendo a perda da mãe, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia passar por algo tão difícil assim na minha vida quanto a perda da mãe. Mas eu sei também que eu não posso ficar aqui chorando e me lamentando, porque nada disso não vai mudar a situação e nem a realidade, né? Então eu preciso ser forte por mim, pelas minhas filhas, por cada um de vocês, pelo propósito de Deus na minha vida. E Deus sabe tudo o que faz. Nenhuma folha de nenhuma árvore não cai sem que Deus não saiba. Eu agradeço muito por cada um de vocês fazer parte da família Flor de Camomila, né? E talvez tenha dias que eu sinta vontade de chorar, talvez tenha dias que me bate demais a saudade, né? E tudo isso, essa dor que sinto hoje, isso vai passar com o passar do tempo, né? Um grande beijo para vocês, com muito carinho, da guria da Flor de Camomila, e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês comentassem aqui sugestões de vídeos, sugestões de conteúdo, para me ajudar também a esclarecer as minhas ideias, a ter umas ideias diferentes, né? Porque às vezes a gente parece que se sente assim paralisado mesmo, sem saber o que falar e o que trazer para vocês, né? Então conto com a ajuda de vocês, certo, pessoal? Um beijão para todos vocês, um abraço muito grande e agradeço de coração por todo o carinho que vocês me mandaram aqui no nossa grande família Flor de Camomila. Tchau!